A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. A mancha-alvo causa prejuízos significativos na lavoura, principalmente pela redução de produtividade, que pode variar de 15% a 20% ou até mais em cultivares suscetíveis. As perdas são causadas pela desfolha prematura, que diminui a área fotossintética das plantas, afetando a qualidade e o peso dos grãos e podendo levar ao abortamento de flores e vagens. Eu vou conversar hoje com Rafael Reck, que é agrônomo de desenvolvimento de mercado da Irrara. E o tema da nossa entrevista será: como o controle da mancha-alvo aumenta o rendimento da soja. Rafael, prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Divino. Eu diria que o prazer é todo nosso de estar vindo aqui conversar sobre uma doença que mais tem se alastrado em todo o Brasil e mais tem tirado o sossego do produtor brasileiro de soja. Falar sobre a mancha-alvo para nós é como falar da nossa família, porque nós temos uma grande familiaridade com ela, nós conhecemos muito bem ela e sabemos como trabalhar com ela. Muito bem, acho que a coisa que o produtor menos precisa nesse momento, Rafael, é de problemas, né? Ele já tem muito, já tem problema climático, já tem problemas de mercado, já tem problema geopolítico, mais doenças e pragas. Vou te falar, não é fácil, hein? Faz sentido, Divino. Realmente o produtor tem grandes desafios. E hoje o mercado agrícola ele tem muitas ferramentas para que ele se livre desses problemas que tiram tanto o sono dele. Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. Eu espero poder contribuir com vocês, viu? Com certeza você vai contribuir. A primeira pergunta que eu te faço, já sendo bem direto: o que caracteriza a mancha-alvo e como é que ela se diferencia, Rafael, em termos visuais de outras doenças foliares da soja? Legal, legal, Divino. Só para contextualizar aqui também, né? A soja hoje ela tem uma ocorrência de inúmeras doenças, principalmente a ferrugem asiática da soja, mas também nos últimos anos a gente tem visto a ocorrência de cercosporiose, septoriose, oídio, entre outras manchas, entre outras doenças novas como as podridões, né? E todas essas doenças ocorrendo em maiores e menores níveis, enquanto a mancha-alvo está sempre ocorrendo em altos níveis. Então, a mancha-alvo tem sido uma das principais, tá bom? A qual o produtor mais deve se cuidar, digamos assim, tá? Para que você entenda, Divino, a mancha-alvo ela é causada por um fungo, tá bom? É a Corinéspora cassícula, e ela tem se consolidado como uma doença mais prejudicial à cultura da soja. Uma vez que, o exemplo que eu trouxe agora há pouco, a ferrugem é uma doença devastadora, mas ela não está presente em todo o Brasil. E a corinéspora, a mancha-alvo, ela está presente em todo o Brasil, né? E a principal diagnose dela, Divina, é simples. Ela é feita através de observação na folha, onde o patógeno atua. Ela se apresenta com pontuações pretas com halos amarelos. Daí o nome mancha-alvo. A mancha dela tem muita semelhança com o próprio alvo. Então, a diagnose dela, eu diria que é relativamente fácil para profissionais da agronomia. Então, ela é bem característica, o seu nome, ela faz lembrar realmente um alvo. Acho que a identificação dela é até facilmente feita por produtores, então ele pode estar visualizando essa doença na sua lavoura. Rafael, nós temos plantações de soja de norte a sul do Brasil, e em épocas diferentes, né? Tanto é que os vazios sanitários em diversas regiões, eles começam e terminam em momentos diferentes. Em que regiões do Brasil a mancha-alvo tem sido mais frequente nas últimas safras? Perfeito, Divino. Enquanto o agricultor brasileiro ele foi muito inteligente, unido também com os órgãos públicos, né, de tratar a ferrugem asiática da melhor maneira, que era fazendo o vazio sanitário. Hoje, o Mato Grosso, boa parte do Cerrado, ele não sofre com a ferrugem asiática graças ao vazio sanitário. Isso não acontece com a mancha-alvo, Divino. É muito difícil, porque a mancha-alvo ela é um fungo que sobrevive no solo, então ela está presente na lavoura todo ano, independente de norte a sul. Porém, ou seja, ela pode atingir aí quase 200 milhões de hectares. A estimativa hoje
é que o produtor utiliza para tratamento, com foco em mancha-alvo, em torno de 145 milhões de hectares, principalmente Cerrado brasileiro. O Mato Grosso hoje é o maior produtor de soja e é um dos estados que mais utiliza produtos para mancha-alvo, seguido, então, né, do Rio Grande do Sul, quando chamamos do segundo maior produtor, que também utiliza produtos com foco na mancha-alvo. Então, isso aqui traz um pouco da dimensão dessa doença que tanto tem tirado o sono, eu digo, dos produtores, dos sojicultores. A gente fala muito do clima, né? Para se ter uma noção, nós estamos agora com Laninha. Estamos no período de Laninha. E a gente, por enquanto, de intensidade fraca, mas que pode vir a ser de intensidade forte. Esse Laninha pode deixar o produtor do Centro-Oeste um pouco mais confortável, pode trazer mais chuvas para o Norte e Nordeste, mas pode trazer falta de chuva para o sul do país. Ou seja, clima vira uma bagunça. A pergunta que eu te faço, Rafael, é o seguinte: quais fatores climáticos mais favorecem o desenvolvimento e a disseminação desse fungo? Uma ótima pergunta. E isso é válido para muitas doenças. O caso da mancha-alvo, ele não é específico. Muitas das doenças são favorecidas por quê? Condições climáticas favoráveis no que se diz excesso de chuva, ou melhor, chuvas bem distribuídas durante o ciclo, além de temperaturas maiores, né? Temperaturas mais altas, acima de 25 graus, por exemplo, favorecem principalmente o início da infecção e depois todo o crescimento da doença dentro da cultura. Então, em cultivar esses suscetíveis, quando esses fatores ambientais estão bem atrelados, né, ou seja, distribuição de chuva bem favorável, com temperatura alta, que é muito caso, principalmente do cerrado brasileiro, a desfolha ela é muito severa. As perdas em produtividade, uma vez que a folha é a principal fonte de alimentação do grão, elas podem chegar até 40%, tá? Então, é uma doença que compromete a folha, a qual faz fotossíntese e respiração, e ela faz o quê? Ela é uma fonte para enchimento do grão. Não tendo a área foliar comprometida, né, no caso, pela mancha-alvo, a minha produtividade também é comprometida. Então, ela pode comprometer até também a 40%, Divino, se o período de chuva for bem distribuído e a temperatura for ideal para ela, tá bom? Ela causa uma desfolha muito severa. E folha é importante, né? Importante para qualquer cultura, porque ali é que se faz a fotossíntese, e aí, a partir daí é que tem o alimento da planta, né? Então, isso é extremamente importante. Você falou do fungo ficar no solo. Como é que esse fungo sobrevive no solo? Por quanto tempo ele fica ali? Como é que ele sobrevive? E como é que ele se multiplica nas culturas? Bom, outra ótima pergunta, Divino. E agora a minha resposta ela pode ser até que ela ajude o agricultor a pensar um pouquinho das táticas de manejo, viu? Porque uma vez que eu falei de uma tática muito importante aqui, que a gente o que fez o cerrado se livrar praticamente da ferrugem asiática, que é o quê? O vazio sanitário. Por quê? Eu não tenho a cultura, ela não se multiplica, ou seja, ela não volta no outro ano, no outro ciclo que eu for plantar. Porém, a ferrugem tem uma diferença muito grande para a mancha-alvo, que ela é um fungo biotrófico. Ela só sobrevive em plantas vivas, diferente da mancha-alvo. A mancha-alvo ela é muito mais variável. Ela sobrevive em restos culturais, ou seja, eu tenho ela praticamente todo ano, desde que tenha palhada, resto cultural da minha soja. Então, ela está sempre presente nas lavouras. Ela possui também diversos hospedeiros. Um exemplo claro que eu tenho aqui no Mato Grosso, nesse momento, Divino, compartilhando contigo, estou no berço do algodão, aqui em Campo Novo dos Parecis. Aqui boa parte do manejo do agricultor, ele faz soja, algodão. Pasme, as duas culturas são hospedeiras da mancha-alvo, ou seja, quando tem uma cultura suscetível na primeira época, seguido por outra cultura suscetível, a pressão é muito maior da doença, ela causa muito mais prejuízo, e aí sim o produtor ele precisa de boas ferramentas de manejo. Eu acho que a gente já pode conversar um pouco sobre ferramentas de manejo, eu gostaria de falar de algumas. E num caso muito estratégico, é a rotação de cultura com culturas que não são hospedeiras.
A maioria das culturas que não são hospedeiras são gramíneas, então a sucessão entre soja, milho já ajuda muito, tá bom? Diferente de uma soja, algodão ou propriamente soja crotalária, que são, na maioria das folhas largas, são hospedeiras dela também. Então, essa sucessão com leguminosas, com propriamente o algodão, ela é muito prejudicial à primeira cultura, tá? Para esse tipo de caso, Divino, o produtor deve pensar muito bem pensado no manejo dessa doença, seja cultural e seja manejo químico. Hoje, as principais ferramentas que a gente tem é o manejo químico, então ele deve pensar muito bem nisso quando ele está nessa situação. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Rafael, é possível conciliar manejo químico e biológico É e possível, traz Divino, é possível. resultados? Sim, é possível, sim. Hoje, atualmente, sob diversos anos de pesquisa, eu posso citar a empresa onde eu trabalho hoje, a Errara, é uma empresa de pesquisa, inovação e desenvolvimento. Então, nós estamos sempre atrás de ferramentas para agregar nas culturas, né? E nós, sim, estamos atrás de ferramentas biológicas, mas hoje o que mais tem trazido resultado para o produtor é o manejo químico. Vou citar aqui um exemplo, Divino, se me permita. A Errara tem lançado, no último ano, um produto que ele é totalmente diferenciado do mercado, ele chama-se Save. E ele vem justamente para o manejo dessa doença na qual a gente tem falado, tá bom? Um produto que traz um ativo importantíssimo, o proteoconazol, com uma estrobilurina nova do mercado, praticamente, a qual somente a Errara tem uma formulação super seletiva à cultura. Então, a Errara também tem ajudado a contribuir, tem ajudado a pesquisar, a conhecer novos produtos para levar essas ferramentas de manejo para o produtor. E entrando especificamente na tua pergunta, Divino, é possível sim conciliar o manejo biológico com o químico, porém hoje o manejo químico ele é indispensável, tá? Indispensável. Você falou desse produto novo aí, como é que é o nome dele? É, Save? chama-se Save, Save, Save. SEIV. Tá. Ele Então, o que que hoje... ele tem? Ah, Ah, pode pois ficar à não. vontade de O perguntar. que, o que, que, o que que ele tem de diferencial? Você falou de algo aí que só a Errara tem e tal, que ele tem um diferencial. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente esse É, diferencial. legal. Ele tem uma formulação exclusiva hoje. A fórmula é totalmente exclusiva da Errara e ele combina dois ingredientes ativos de alta performance para essa doença, que é o proteoconazol, eu diria hoje como um dos ativos mais importantes hoje para manejo da mancha-alvo, e a metominostrobina, a estrobilurina de pouca exposição, que ainda tem altíssima eficiência para manejo dessa doença. A composição é o que diferencia o produto disponível, tá? Principalmente do mercado, uma vez que a gente vê hoje o mercado com muitos produtos que foram lançados há mais de 15 anos atrás, tá? E um ponto muito importante, Divino, para que você entenda, esse primeiro ativo, o proteoconazol, ele é responsável por muita fitotoxicidade em outros produtos, a cultura da soja. No Save, uma inovação da Errara, ele vem uma formulação super de suspensão concentrada, que traz mais seletividade. Então, o produtor vai ter mais seletividade, maior controle, proporcionando, consequentemente, o quê? Melhor produtividade, né? Além do que, um efeito fisiológico que faz as folhas perdurar por mais tempo verdes, tá? Mais saudável, oferecendo uma melhor capacidade de absorção e também ampliando a proteção a toda a cultura de outras doenças também, tá? Isso aí eu acho que é uma inovação realmente real. Um produto completo, com ótima proteção, altíssima sistemicidade, com potencial máximo de produtividade. Isso que eu diria que a Errara tem trazido, Divino. Bacana, agora eu acho que ficou mais fácil de entender. Quais são Bacana. as principais portas de entrada da doença nas lavouras e em que estágios fenológicos ela causa maiores prejuízos? Ah, legal. Bom, como eu citei agora há pouco, Divino, a porta de entrada é ela estar no ambiente.
E como ela sobrevive nos restos culturais da própria cultura, a sucessão entre culturas suscetíveis, ela é o principal porta e fonte de inóculo para a próxima safra, tá? Agora, quando tem, por exemplo, o plantio de soja, onde ele já é feito nesse resto cultural, tem todo um tempo, o ciclo da própria mancha-alvo, que eu não vou me antenar aqui e falar o ciclo da mancha-alvo, senão nós vamos ficar aqui, vamos delongar muito o nosso bate-papo. Mas, em termos práticos, próximo aos 25, 30 dias da cultura é quando ela começa as primeiras infecções, ou melhor, quando elas são mais visíveis. Isso também está muito em linha com as primeiras aplicações focadas nessa doença. Então, a nossa recomendação hoje, como Ihara, vou citar um exemplo, é iniciar as aplicações próximo aos 35, 40 dias, que é o famoso pré-fechamento. É o último momento que você você pode, digamos que, aplicar um produto de alta performance e fazer com que ele chegue nas folhas do baixeiro com alta performance. Então, próximos 35, 40 dias, isso depende muito, porque hoje a gente tem diversos materiais, diversos ciclos, diversos tipos de materiais. Então, próximos 35, 40 dias é quando ela começa a aparecer suas primeiras infecções, e é onde você deve, sim, entrar com produto de alta performance, aonde a Ihara, por exemplo, posiciona o Save, né, para tentar ajudar isso aí. Após isso, Divino, ela não para, tá? Após isso, ela vai continuar seus ciclos, e o ideal, o que nós temos preconizado, é que, a partir desse momento, você utilize um intervalo de, no máximo, 14 dias entre aplicações, utilizando sempre produtos de alta performance, como são o Save, por exemplo. Tá? Observei que você está sempre usando o plural. Aplicações, aplicações. Existe uma quantidade de aplicações recomendadas ou depende muito da severidade da doença? Para a maioria dos produtos, Divino, existe sim um limite de aplicações dentro da cultura. Isso você pode obter na bula do próprio produto. No caso do Save, por exemplo, são 2 aplicações no máximo da cultura. Então, a Ihara preconiza que você aplique o primeiro no pré-fechamento, seguida 14 dias depois de mais uma de Save. Depois também nós temos um ótimo produto para manejo dessa mancha-alvo, que chama-se Suboi, é um ótimo produto, totalmente seletivo. E para aquela primeira, antes do Save, ou até mesmo a última, a Ihara tem o Fusão. Tá? Isso aí é muito importante, porque o produtor vai o quê? Rotacionando produtos ou rotacionando ativos. Não existe um limite máximo para aplicação da cultura, ele é feito de acordo, então, com o limite com a doença. Tá? É claro que existe um bom senso do engenheiro agrônomo, e se eu utilizar principalmente o intervalo de 14 dias, né, eu vou ter um limite conforme o ciclo do material. Tá? Nossa preconização é que você faça o mínimo de aplicação na cultura possível. Porém, como é uma doença de altíssima severidade, o que nos permite ter altas produtividades aí são, em média, 3 a 5 aplicações para mancha-alvo na cultura da soja. Qual é mesmo a importância dessa rotatividade de ativos? Muito, muito boa essa pergunta. Existe uma palavra que chama-se resistência, e ela ocasiona para tudo, né? Até mesmo para nós, como seres humanos, né? Se eu tomar muito um remédio para uma doença, daqui a pouco esse remédio não está funcionando. Por quê? Porque essa doença, ela criou resistência. A mesma coisa acontece com a cultura da soja. Mesma coisa acontece. Então, rotacionar produtos, rotacionar ativos é muito importante para a longevidade desses produtos. Temos diversos casos, principalmente para a ferrugem asiática, no qual o produtor acabou, naquele momento, aplicando em excesso alguns produtos, a qual o fungo adquiriu a resistência. E, nesse caso, esses produtos já não funcionam. Então, por isso, nós, como Ihara, visando a longevidade máxima dos ativos, nós planejamos totalmente o manejo de resistência, podendo, então, variar produtos durante o ciclo. Esse é algo muito preconizado pela empresa hoje, Ihara, por exemplo, no trabalho. Rafael, você falou em resistência. Existem cultivares de soja com níveis satisfatórios de resistência à mancha-alvo? Existem sim, Divino, tá bom? Hoje a maioria das empresas de pesquisas, elas têm essa relação, eu posso citar alguns aqui também, mas existem sim uma grande variabilidade de suscetibilidade dentro dos cultivares de soja.
Uma das mais plantadas no estado do Mato Grosso, e eu acho que pelo tamanho da representatividade do estado, ela é muito suscetível à mancha-alvo. Chama-se Olimpo, porém ela é muito produtiva. Então o produtor não deixa de plantar ela porque ela é muito produtiva. Então existem sim grandes diferenças dentro dos materiais de soja de suscetibilidade à doença. Tá? O produtor pode sim se planejar utilizando materiais menos suscetíveis a ela. Pode sim. E aí, assim, digamos assim, ficando um pouquinho mais tranquilo. Mas a maioria dos produtos, dos materiais que produzem bastante, eles também são mais suscetíveis à doença, porque no melhoramento genético, Divino, para que você entenda, você prioriza, eu quero que esse material seja mais tolerante à doença ou mais produtor. Então, assim, é dois caminhos, eu quero ou tolerância ou produtividade. Eu quero produtividade, nós queremos produzir mais. Da doença, nós damos um jeito, a Errara tem uma solução aí, como, por exemplo, o SAVE. Então, vamos preconizar a produtividade mesmo. O produtor quer acertar, né? Ninguém quer errar, ninguém fala assim, eu vou errar nessa safra. Muito pelo contrário, ele quer acertar em tudo que ele vai fazer, ele busca sempre os melhores produtos, ele busca os melhores insumos, ele busca as melhores práticas, os melhores engenheiros agrônomos que ele conhece para poder trazer para ele as orientações mais eficazes possíveis. Porém, como todo ser humano, a gente erra, né? O produtor rural também comete erros. Quais são os principais erros que os produtores ainda cometem ao tentar controlar essa doença? Um erro muito visível, Divino, é a aplicação quando você vê o sintoma da doença. Então, quando você viu o sinal da doença, na verdade, ela já infectou, ela já começou o dano na folha. Então, o principal erro, eu diria, é esperar com que ela apareça. Hoje, principalmente na fitopatologia, a aplicação preventiva é a melhor ferramenta. Você aplica antes de ter a doença. A maioria dos produtos tem ação preventiva e curativa, preventiva ou curativa. O caso do SAVE, por exemplo, é um produto completo. É um produto que tem ação curativa, ou seja, ele cura a doença que já estava instalada e também protege por mais tempo ela após essa aplicação. Então, o produtor, por ter ferramentas de bom calibre, como é o SAVE, por exemplo, ele às vezes espera ver a doença, mas não, ele tem que aplicar sempre preventivamente. Para mim, um dos maiores erros é isso, é esperar a doença aparecer. Aplicar preventivamente deve ser uma coisa que diminui bastante os problemas dele, tá? No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. O Brasil tem buscado novas formas de produzir cada vez mais, né, no mesmo solo, mas chega um limite, né? Chega um limite e às vezes precisa-se de buscar novas áreas. Então tem muitas fronteiras agrícolas novas, isso em todas as regiões, áreas que normalmente eram de pastagens, por exemplo, muitas vezes pastagens degradadas, se tornam áreas de produção de soja, de milho, algodão. Então, nós temos essas fronteiras acontecendo no Brasil a todo momento. A expansão da soja para novas fronteiras agrícolas tem alterado o comportamento da mancha-alvo no nosso país? Divino, eu acho que a expansão da cultura para áreas novas, ela não tem afetado como a doença se comporta, mas sim, a doença tem ido junto aonde o produtor está indo. Porque, novamente, né, ela sobrevive nos próprios restos culturais da soja. Então, onde você tem soja com mancha-alvo, você vai ter soja com mancha-alvo no próximo ciclo, isso é quase certo. Novamente, né, eu estou aqui em Campo Novo dos Parecidos, berço do algodão, e da soja também, principalmente. E logo mais ao norte, aqui nós estamos falando de Rondônia, já no início do Amazonas, o Pará,
é uma nova fronteira agrícola, onde a gente tem visto que tem crescido muito o plantio, além dos estados mais ao nordeste, ao norte e nordeste, como Mato Piba, são novas fronteiras, eu diria, onde nós estamos abrindo muitas áreas. Boa parte delas são, sim, em pastagens que antigamente eram degradadas, o produtor trabalha ela e aí entra com a cultura da soja. Isso aí é muito importante, porque nós optimizamos uma cultura dentro dessa área que estava degradada, né? Então, o agricultor faz seu papel muito inteligentemente e sustentável. Agora, um ponto importante, então, Divino, é que, mesmo sendo áreas novas, o produtor pode se acostumar e ele pode pensar em ferramentas de manejo para a mancha-alvo, mesmo nessas áreas novas, porque ela é uma doença extremamente difundida pelo nosso Brasil todo, tá? Acho que seria mais ou menos isso aí. Rafael, é muito comum haver o transporte de máquinas de uma região para outra. Às vezes, uma região terminou de colher primeiro, terminado o trabalho, aquelas máquinas vão para outras regiões para dar continuidade no trabalho, né? Até porque nem todo mundo tem máquina, às vezes tem fazendas em regiões diferentes. Nem sempre acontece de haver um controle de higienização completo dessas máquinas e restos culturais, terra, acaba sendo transportado. Isso pode ser uma porta de entrada para a doença? Pode ser sim, Divino, pode ser, tá? Pode ser, mas algumas partes de fungos, eles se disseminam pelo ar também. Um exemplo claro é a ferrugem asiática, né? Ele pode sim ser um contaminante, ele pode iniciar a contaminação da tua lavoura, mas a Corinésbora, ela é tão difundida que ela muitas vezes vem até mesmo na própria semente. Então, a semente que o produtor vai utilizar, mesmo que às vezes sendo tratada, ela já possui o fungo, né? Então, ela é uma doença muito disseminada. Eu diria que as máquinas, elas podem agravar, sim, mas não são o principal ferramenta de contaminação. Essa modalidade, ela agravou muitos dos problemas para plantas daninhas, Divino. Muitas plantas daninhas que hoje existem no Mato Grosso, ou até mesmo mais ao norte, aqui vieram de colhedoras, de produtores que plantavam no Paraná, no Rio Grande do Sul, e traziam, sim, as suas colhedoras aqui para o Mato Grosso, ou para o Mato Piba, lá, e mais ao norte. Então, o produtor, sim, colhia a soja lá no sul, vinha uma semente de capim amargoso para cá, né, e acabava aqui disseminando. Então, isso aí é muito prático, principalmente para o manejo de plantas daninhas. É válido que o produtor se cuide, porque hoje o que a gente investe no controle de plantas daninhas, ele é muito alto, né, também. Então, válido cuidar sempre dos materiais quando você vai mudar do talhão. Nematóide é um caso, principalmente, também quando se planta em áreas diferentes, então o nematóide também é um caso agravado, eu diria hoje. É muito interessante a pergunta. Bom, aqui na minha região, no sudoeste de Goiás, o pessoal já está todo vapor plantando. As chuvas chegaram, finalmente as chuvas chegaram. O produtor ficou ansioso porque acabou o vazio sanitário e as chuvas demoraram um pouco mais, mas chegou, vai estar dentro da janela de plantio certinho, o pessoal está muito animado, a expectativa é muito boa. Na sua avaliação, o que o produtor deve priorizar na próxima safra para reduzir os impactos da mancha-alvo e proteger a produtividade? Legal, Divino. Bom, para contar a situação também aqui, ó, o Mato Grosso também teve chuvas boas no início de setembro, pós vazio sanitário. Muitos produtores começaram a plantaram aí 10, 20, 30% das áreas, citando alguns exemplos que eu tive mais familiaridade, e aí a chuva parou, tá? A chuva parou, e aí ficou uns 10 dias em média sem chuva, e agora voltou a chover, o produtor também está no 12. O Mato Grosso semeia mais de 12 milhões de hectares de soja, então agora o produtor que regularizou a chuva, ele também tá muito similar aí, então, ao sul, viu? E uma coisa que é importante, então, que eu diria que ele pode se programar, Divino, como nós já falamos, a mancha-alvo, ela vai estar presente. Nós tivemos casos de podridão das vagens, anos mais secos trazem mais cercosporiose, se você semeia mais tarde, tem perigo de você ter ferrugem, ou seja, tem várias variáveis. Agora, a mancha-alvo, não, ela está lá presente todo ano. Então, se fosse para me dar
uma dica que é que o produtor já se planeje com o manejo para mancha-alvo, com produtos eficientes. Nós falamos agora há pouco da ferramenta que a Errara trouxe e desenvolveu, que é o Save, um produto altamente eficiente. Então, eu diria que o produtor que ele já pode se planejar dessa maneira. Importante que ele entre na próxima safra já com esses produtos em mãos, para que ele tenha, assim, um ótimo controle dessa doença, que nós temos certeza que vai estar no campo, né? E para que ele atinja, então, uma ótima produtividade. Ele pode contar conosco da Errara. A Errara, novamente, é uma empresa de inovação. Nós trazemos inovação, fazemos pesquisa e desenvolvimento para trazer as melhores ferramentas para o agricultor. E, então, fica a dica que nós estamos totalmente disponíveis para esse tipo de conversa com o produtor. Rafael, te agradecer, apenas te agradecer imensamente por nos atender tão gentilmente. O Rafael, gente, está lá em Campo Novo dos Parecis, acabou de chegar no hotel, deu entrada agora no hotel, mas mesmo assim nos atendeu gentilmente, porque ele tem muito conhecimento nessa área, ele fala com propriedade, e é disso que nós precisamos aqui, de pessoas que têm autoridade para falar daquilo que realmente entendem. Muito obrigado, Rafael. Um grande abraço para você. Imagina, Divino, fala para ti que foi um prazer estar conversando contigo. Fico disponível também para toda e qualquer dúvida que vocês tenham. A Errara tem uma equipe em todo o Brasil, todos os profissionais são muito bem treinados, então nós ficamos totalmente disponíveis para toda e qualquer dúvida. E, Divino, foi um prazer falar contigo, tá bom? No que você precisar aí, conte conosco, tá bom? Um grande abraço para você e para todo o teu público, tá bom? Um grande abraço para todos. Grande abraço, e com certeza nós vamos contar, sim. Eu conversei, gente, com o Rafael Reck, que é engenheiro agrônomo de desenvolvimento de mercado da Errara. Falou com a gente direto de Campo Novo dos Parecis, lá no Mato Grosso. Um abraço a todo o Mato Grosso, que nós temos uma grande audiência, principalmente no nosso podcast, na Rádio Agro Hoje também, né? E a Rádio Morada também, através do aplicativo e do seu site. Nós temos uma grande audiência. Nós falamos sobre como o controle da mancha-alvo aumenta o rendimento da soja. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.